E se a morte não fosse mais o fim? Essa é a provocação que paira sobre a humanidade diante das mais recentes declarações de Elon Musk, o homem por trás de algumas das maiores inovações do nosso tempo. Segundo Musk, o Neuralink, seu ambicioso projeto de interface cérebro-computador, poderia abrir portas não apenas para curar doenças neurológicas ou potencializar nossa inteligência, mas também para algo ainda mais perturbador: a imortalidade. Mas o que significa, afinal, ser imortal em um mundo onde corpo e mente se entrelaçam com máquinas? Estamos falando de viver para sempre como conhecemos, com carne e osso? Ou de uma versão digital da consciência humana, armazenada em servidores e bancos de dados, como se fossemos programas de computador? O sonho da imortalidade. A busca pela vida eterna não é nova. De alquimistas medievais em busca da pedra filosofal até as religiões que prometem a eternidade em outras dimensões, o ser humano sempre recusou a ideia do fim. Agora, a tecnologia coloca nas nossas mãos uma nova promessa. Não a vida eterna espiritual, mas a continuidade digital da consciência. O Neuralink, com sua capacidade de registrar, mapear e até mesmo interagir diretamente com sinais cerebrais, poderia, em teoria, copiar os padrões de pensamento, memórias e emoções de uma pessoa. Em outras palavras, tudo aquilo que chamamos de eu. Imagine um futuro onde, ao envelhecer, em vez de se preocupar com a morte, você pudesse simplesmente transferir-se para uma rede neural, vivendo em ambientes virtuais, ou até mesmo ocupando corpos artificiais. Seríamos, assim, imortais. Mas aqui surge a grande questão: isso ainda seria você? Ou apenas uma cópia de você? A cópia é o mesmo que o original? Se a sua mente fosse digitalizada, com todas as memórias, hábitos e até mesmo vícios, essa nova versão teria sua personalidade. Ela falaria como você, pensaria como você, amaria como você. Mas a sua consciência original, aquela que você sente todos os dias dentro do seu corpo, continuaria existindo? Ou simplesmente se apagaria, deixando no lugar uma simulação perfeita, mas não você? E se fosse assim, estaríamos falando de imortalidade ou de uma ilusão tecnológica, uma forma de autoengano sofisticado para lidar com o medo da morte? A vida biológica e a vida digital. Talvez o futuro seja híbrido. Não apenas máquinas substituindo homens, mas homens e máquinas em uma fusão inédita. O corpo biológico, limitado, doente e frágil, conectado a sistemas capazes de preservar dados, memórias e funções cognitivas. Já pensou em como seria se sua mente pudesse acessar diretamente a internet, sem a necessidade de telas ou teclados? Ou se você pudesse compartilhar pensamentos em tempo real com outra pessoa, como se fosse uma ligação mental? Bem, para a versão 1 do dispositivo, ele seria basicamente implantado em seu crânio, mas ficaria nivelado com o crânio. Então você basicamente retiraria um pedaço do crânio, substituiria, colocaria o dispositivo Neuralink lá, inseriria cuidadosamente as cabeças dos eletrodos no cérebro e depois costuraria, e você nem saberia que alguém o tem. Ele pode se conectar basicamente em qualquer lugar do seu cérebro. Portanto, poderia ser algo que ajuda a curar, digamos, a visão, restaura a sua visão, mesmo que você tenha perdido o nervo óptico, por exemplo. Sério? Sim, absolutamente. A audição, praticamente qualquer coisa, em princípio poderia corrigir quase qualquer coisa que esteja errada no cérebro. Agora vá mais longe. Imagine que, diante de um acidente ou doença fatal,
sua mente fosse preservada em uma rede, mantendo ativa a essência do que você é. Será que nesse ponto ainda poderíamos falar em humanidade? Ou estaríamos diante de uma nova forma de existência, um pós-humano? As consequências filosóficas e éticas. Mas, se a imortalidade se tornasse possível, quem teria acesso a ela? Seria um privilégio apenas dos mais ricos e poderosos, capazes de pagar pela manutenção eterna de suas consciências digitais? Ou estaríamos diante de uma desigualdade ainda mais brutal, em que alguns vivem para sempre enquanto outros continuam a morrer? Outro ponto inquietante: se as pessoas não morressem, o que aconteceria com o sentido da vida? Parte do que dá valor às nossas escolhas é justamente o tempo limitado que temos. Sem a finitude, será que o amor, a arte e os sonhos manteriam o mesmo peso? Ou mergulharíamos em um vazio existencial, fadados a repetir experiências até que nada mais tivesse graça? E ainda mais. Uma consciência digital poderia ser manipulada, hackeada ou até mesmo deletada. Nesse cenário, morrer não seria o pior destino. Imagine viver eternamente preso em um sistema controlado por empresas ou governos. Seria isso uma dádiva ou uma prisão? Um futuro a ser escrito. Elon Musk pode estar exagerando? Talvez. Ainda estamos longe de compreender completamente como funciona a consciência. A ciência do cérebro é tão complexa que, mesmo com toda a tecnologia, estamos apenas arranhando a superfície. Mas a história mostra que as ideias mais ousadas, antes chamadas de loucura, muitas vezes se transformaram em realidade. Seja daqui a 100, 200 ou 500 anos, a possibilidade de fundir a vida biológica à vida digital é algo que não pode mais ser ignorado. E cabe a nós, hoje, refletir. Queremos realmente ser imortais? Estamos prontos para abrir mão do mistério da morte? Ou será que a finitude é justamente o que torna cada instante insubstituível? A imortalidade pelo Neuralink pode parecer um sonho distante, quase uma ficção científica. Mas é justamente assim que muitos dos maiores avanços da humanidade começaram, como uma ideia absurda. O futuro nos desafia a repensar não apenas o que significa viver, mas o que significa existir. Seja como seres de carne e osso ou como consciências digitais vagando em redes infinitas, a pergunta permanece: o que é, afinal, ser humano? A Neuralink acaba de anunciar um novo e ousado passo rumo ao futuro. Elon Musk revelou em conversa com a iCombinator que os testes em humanos do implante experimental de visão, batizado de Blind Sight, devem começar até o fim de 2025 ou início de 2026. A tecnologia promete restaurar a visão, mesmo em pessoas completamente cegas, ao interagir diretamente com o córtex visual. Segundo Musk, nos próximos meses, estaremos implementando nossos primeiros implantes de visão. O futuro chegou, e ele está olhando de volta para nós.